Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui no Semartins Advogados. E para não se tornar recorrente, ou melhor, talvez se tornando recorrente, a gente tem aqui o nosso sócio Vitor, que já fez outros podcasts aqui para tratar de assuntos tão importantes quanto esse, e já que o nosso papel aqui é o papel da informação. E hoje, falando de recorrência, a gente vai trazer um tema importante juridicamente, né? Para algumas pessoas interessadas nesse sentido, e o Vitor vai também falar melhor sobre isso, que trata do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Eu preciso até ler para lembrar a vocês o que é, porque na verdade a gente conhece como PASEP. E aí, para falar do PASEP, e especialmente hoje aqui, a gente vai falar de uma questão que aconteceu outrora, que também o Vitor melhor vai explicar para a gente, com relação à defasagem de valores na conta, a gente pode dizer assim, daqueles contribuintes. Vitor, obrigado mais uma vez aqui pela tua presença, né? A gente sabe que é um tema que já vem se estendendo no Poder Judiciário e é bom a gente trazer maiores informações para quem nos assiste. Obrigado mais uma vez e, por favor, fala para a gente o que é o PASEP. Bom, meus cumprimentos a todos, eu agradeço mais uma vez o Sobral pelo convite, agradeço por estar aqui e pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos para todos que nos assistem. O PASEP foi um fundo de valores que foi criado pelo governo federal por volta de 1970 para abarcar e compensar os servidores públicos federais, estaduais e municipais. Ele é muito similar ao PIS, que é aplicado aos funcionários da esfera privada, né? Então, o objetivo dele é para quando o funcionário se aposentasse, ter ali uma compensação desses valores a serem sacados, né? Então, essa contribuição ela é uma contribuição que foi realizada mensalmente, tanto pelo governo federal, estadual, municipal, por empresas de sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, mesmo o funcionário ele fazendo o regime CLT, ele trabalhando numa empresa pública, ele pode ter direito ao PASEP e fazer esse recebimento. Isso é interessante você contar, esclarecer para a gente, e principalmente para quem não está assistindo, que é o PASEP, mas diante desse problema, quer dizer, se existe um problema, ele surgiu de alguma forma, né? Você consegue passar essa informação aqui, até para a gente depois avançar um pouco mais, né, e interagir com o nosso público? Como é que surgiu essa problemática? Assim, houve alguém que analisou, e aí depois você também vai explicar a forma como isso pode ser mais bem analisado, a diferença de valor, ou seja, essa defasagem, como é que isso começou? Porque tudo tem um começo, né, Vitor? Sim, com certeza. Isso veio através de uma ação de um servidor público do estado de Tocantins, ingressando contra a instituição bancária, solicitando a verificação dos valores recolhidos, ou seja, o valor que ele recebeu no resgate do PASEP, ele entendeu que foi menor do que o devido. Isso considerando que poderia ter ocorrido saques indevidos, desfalques, valores que não foram depositados ou valores que não foram atualizados corretamente. E através dessa ação foi requerido, em face da instituição bancária, a verificação e restituição desses valores depositados indevidamente, né? Não depositados devidamente ou retirados indevidamente. Ou seja, houve sempre uma defasagem. Exatamente. E aí houve ganho dessa ação pelo servidor público lá no estado de Tocantins e a instituição bancária ingressou com um recurso chamado recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça. Através desse recurso paradigma foi gerado um tema que nós chamamos no Poder Judiciário que vincula todas as outras ações que discutem sobre esse tema, o tema 1150. Então, nesse tema, nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Banco do Brasil, que é a instituição bancária, ela é responsável pela administração e gestão desse fundo. E qualquer defasagem, qualquer saque indevido, qualquer diferença de atualização monetária é de responsabilidade desta instituição responder o que foi feito, como foi feito e quais foram as razões que deram ensejo a essa defasagem, sob pena de ressarcir, né, o funcionário público ao pagamento dessas verbas. Sim, então na verdade pode haver ou não essa defasagem, né? Isso, exatamente. Então assim, pode, diante do tema, né, que já está
pacificado, vamos dizer assim, no próprio Poder Judiciário, né? Quem tem o PASEP, e aí você melhor também vai esclarecer para a gente quem é que tem esse direito. Quando eu digo direito, eu falo inclusive em lapso temporal, né? Desde quando até quando essa pessoa tem o direito. E você já disse aqui, você mencionou e ia perguntar, mas não é mais preciso, que a instituição responsável pelo que ocorreu, vamos dizer assim, é o Banco do Brasil. Exato. Bom, então tudo bem. Então assim, eu tenho o PASEP e tal, eu estou vendo as notícias, até mesmo através aqui da informação que a gente está prestando no nosso podcast, né? Como é que eu faço para saber se existe, se eu tenho ou não direito em eventual defasagem? Eu preciso de algum ato administrativo para conseguir alguma documentação ou isso pode ser resolvido de forma mais simples? Só para esclarecer todos os pontos, né? Esse é um fundo que foi em pleno funcionamento, ele existiu em pleno funcionamento até 88. Então, todos os funcionários públicos aposentados que tiveram, funcionários públicos da esfera federal, estadual e municipal, ou funcionários de empresas públicas ou sociedade de economia mista que se aposentaram, tinham um número PASEP e tinham contas referentes a esses depósitos que eram realizados. Essas pessoas, ou os herdeiros dessas pessoas, ou seja, se você teve um parente falecido que também era servidor público, ele tem direito a esse recebimento e, consequentemente, também o espólio, né? Os parentes têm direito a acionar. E o primeiro passo que essa pessoa precisa fazer é buscar as microfilmagens junto à instituição bancária. Vitor, e aí a gente está falando de microfilmagem, né, cara? Assim, para alguns pode parecer simples, né, o que é uma microfilmagem, mas para outros até não, né? O que é a microfilmagem, né, e como é que é esse proceder para obter a microfilmagem? Trocando em miúdos, para ser bem claro para o nosso público, por favor. Microfilmagem é um documento fornecido pelo banco, nesse caso que nós estamos tratando, o Banco do Brasil, onde ele vai demonstrar todos os depósitos. É como se fosse o seu extrato bancário, né? É o contra-cheque. É através dos depósitos realizados pelas instituições no fundo. Então, cada servidor público tem o seu documento, que seria o extrato bancário, que o banco denomina de microfilmagem. Então, você deve, se você tem interesse em ingressar com uma ação judicial para buscar essa análise do seu PASEP, você precisa ir ao Banco do Brasil e solicitar a um funcionário, ao seu gerente, as microfilmagens, ou seja, o extrato que indique todos os depósitos, retiradas e atualizações dos valores que foram tratados na conta PASEP. De quando até quando? Todo o período. Cada servidor lá ele tem um período de funcionamento dessa conta, até 1988. Então ele tem que pedir de todo Do início até 1988. Desde a abertura do cadastro do PASEP até 1988. Então, assim, eu tenho do PASEP, havendo necessidade, óbvio, por óbvio, como você disse, da microfilmagem, que é esse extrato, eu me dirigindo ao banco, o banco tem a obrigatoriedade de me fornecer. Sim, é um documento obrigatório que o banco tem que produzir e entregar em mãos a você, não é por e-mail, não é esfera digital, WhatsApp, ele vai entregar impresso nas suas mãos para que você possa realmente avaliar se os depósitos foram feitos corretamente. Né? Só para ficar mais claro, todo servidor público, a partir do momento em que ele virou servidor público, foi gerada essa conta PASEP para ele, e a partir daí foram feitos esses depósitos. Ou seja, desde que ele virou servidor público, ele precisa pedir, né, o extrato de 88 até o momento da abertura dessa conta PASEP no nome dele. E aí o extrato bancário, né, esse extrato no nome dele, que a gente chama de microfilmagem, ele vai receber na integralidade para que a gente possa fazer essa análise. Vitor, cara, por exemplo, assim, tem essas coisas que são mais antigas e tal, né? Aí o pessoal, no decorrer da vida, vamos dizer assim, não lembra o número do PASEP. Sim, é comum. Sei lá onde foi parar a carteirinha, Sim. né? Essas coisas de antigamente, mas não de tão antigamente, né? Como é que ele faz, como é que ele procede para recuperar essa informação? Ou seja, o número dele de inscrição no PASEP, junto ao banco. Como o Banco do Brasil ele é o gestor, né, foi o gestor autorizado dessas contas do PASEP, ele obrigatoriamente tem que fornecer esse número para o servidor. Então ele precisa ir com um documento original, né, de identidade, com foto, junto a uma agência do Banco do Brasil,
indicando o seu nome completo, seu CPF, que o Banco do Brasil vai conseguir identificar a numeração do PASEP e aí dar seguimento a essa solicitação do pedido do extrato. Assim, é ir lá no banco e aí fala com o gerente da conta, fala com o Exatamente. responsável Exatamente. e tem um prazo para entrega disso, isso O é feito prazo de forma... razoável para que o banco faça essa devolução dessa documentação, desses extratos, é de 30 dias. Né? Geralmente eles têm isso sistemicamente até um período, então isso consegue ser feito bem rapidamente, e para períodos mais antigos eles pedem esse período de 30 dias, esse lapso, para que possa fornecer toda a documentação. Com essa documentação em mãos é possível verificar quais foram os depósitos realizados, se houve algum tipo de retirada indevida realizada pelos administradores do fundo, né, na época, e se a atualização ela foi feita de forma correta, como determina o conselho gestor do fundo. Porque o que a gente tem visto, né, nas nossas ações aqui pelo escritório são justamente defasagens nessas atualizações e casos extremos de retiradas sem a ciência do funcionário público e provocando a defasagem nos valores a serem recebidos lá na frente. Quando você fala serem recebidos lá na frente, ou seja, ele deixou de receber, né? E se ele deixou de receber, havendo a distribuição eventual e necessária, né? Na maioria das vezes, através da verificação das microfilmagens, essa ação, após ajuizada, ela vai transcorrer um trâmite normal. Sim. Um trâmite normal, quando você fala, explica um pouco isso para a gente, para que quem não está ouvindo, assim, as pessoas acham que de repente, assim, bom, eu já verifiquei aqui que o PASEP, houve um problema com o PASEP, eu vejo aqui que eu tenho dinheiro para receber, então agora eu vou lá, vou pedir Poder Judiciário, o Judiciário vai dizer para mim aqui, toma o teu dinheiro, né? É bem assim ou não é bem assim? Como é que funciona? Na maioria dos casos, a gente verifica que o depósito retirado pelo servidor público, ele vai haver um valor a ser retirado, mas bem a menor do que poderia ter sido retirado, que deveria ter sido retirado, considerando as atualizações e eventuais desfalques que não poderiam ter ocorrido. Então, todo o servidor público ou seu herdeiro que identifique que foi retirado lá um valor, retirado eu estou dizendo de saque, né? Foi sacado um valor, porém entendeu que pelo tempo de trabalho, pelo salário que recebi, esse valor está bem reduzido, é importante que seja procurada uma assistência jurídica para que seja feita essa análise da documentação, das microfilmagens, e a partir da realização de um cálculo, né, através de um cálculo sério, responsável, possa ser identificado que houve problemas de atualização e que a gente possa ingressar isso em juízo, demonstrando ao juiz essa defasagem nos recebimentos e fatalmente o juízo vai determinar a restituição desses valores. Porque o que foi determinado através do tema 1150 é que o Banco do Brasil tem responsabilidade sobre isso e foi verificado que em alguns casos isso tem acontecido. Então a decisão ela manda a que a responsabilidade seja feita através da instituição bancária. Vitor, é bom a gente até esclarecer para quem nos assiste, né, que não se trata da gente falar de causa-ganha, né? Mas, na verdade, trata-se de falar de um tema, né, que se tornou recorrente, já decidido, mas que, obviamente, depende de algumas apurações, né? E de algumas atuações das partes envolvidas, como, por exemplo, o próprio correntista, né, contribuinte do PASEP se dirigir, fazendo só um resumo rápido aqui, né, a agência bancária adquirir as microfilmagens e daí, então, prosseguir, né, com o que ele entende necessário para reaver esses valores que, eventualmente, possam não ter sido repassados a eles, é isso? Exatamente, exato. E esses valores, eles não têm um padrão, né? Porque vai depender... Isso é importante. Não é um valor fechado, fixo para cada servidor. Até porque a gente está falando aqui de servidores de escalas diferentes, escala federal, estadual, municipal, cada um com valores de recebimentos diferentes. Então não é porque um processo deu um valor X que todos vão dar. Não pode seguir como parâmetro a liquidez de um caso para o outro. Exatamente. Né? Cada servidor ele vai ter uma análise que tem que ser feita individual e um cálculo individual que tem que ser feito de acordo com o período que ele trabalhou também, ou seja, o período em que o fundo
esteve ativo, foi lá, foram depositados os valores, ou foram valores que não aconteceram corretamente lá o depósito. Então isso também é importante que cada servidor saiba, né? Que não é um valor fixo, porque o meu colega servidor recebeu tanto, eu também vou receber. Não, às vezes você pode receber até 10 vezes aquele valor, dependendo do seu cargo, do tempo de serviço, do quanto tempo aquele fundo permaneceu ativo. Por isso a importância de procurar um profissional especializado para tratar disso, né? Aliás, é o que a gente já está finalizando aqui, Vitor, obrigado mais uma vez pelas informações, que é o nosso papel aqui no Ser Martins, que é o nosso papel como advogado, né? Demonstrar, passar para a sociedade algumas questões que envolvem o direito, né? E no caso aqui, para aqueles que têm o PASEP entenderem o funcionamento, como é que isso apareceu, por que apareceu e como é que isso hoje está sendo analisado e avaliado, não só pelos escritórios de advocacia, mas também pelo Poder Judiciário. Vitor, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Conto sempre com você para os teus esclarecimentos assertivos. Muito obrigado.